Boa noite, pessoal do YouTube. Vou falar aqui sobre um pintor brasileiro, Cândido Portinari. Nasceu em 29 de dezembro de 1903 e faleceu em fevereiro de 1962. Quem foi Cândido Portinari? Foi um dos maiores pintores brasileiros, filho de imigrantes italianos. Pintou Guerra e Paz. Esta pintura está na sede da ONU nos Estados Unidos. Foi um dos maiores pintores, foi do movimento também modernista. Seu pai chamava João Cândido Portinari. Ele pintou também imigrantes. Esse imigrante está no MASP. O que é o MASP? Museu de Arte de São Paulo, uma grande obra. Em 1935, ele viaja para a Espanha e França e Itália. E lá na Itália ele acaba de completar seus estudos. Então, Cândido Portinari tem umas obras muito famosas. Pinta a primeira missa no Brasil, pinta também a morte do nosso Tiradentes, e pinta o seu autorretrato, o autorretrato de sua mãe, e um retrato de Mário de Andrade. Essas obras são mais realistas, sabe? Não tem muito modernizar, um pouco mais. Depois ele começa totalmente a modernizar. É um pintor expressionista, mas um grande pintor, colorido, tem um colorido forte, né? As cores assim, vibrante. Então Portinari é um pintor mais assim, ele mais voltado assim para a questão social do Brasil. Então ele pinta os temas sociais do Brasil. Ele pinta tudo que ele vê, ele pinta paisagens com bananeira, crianças empinando papagaio, ele pinta o mestiço, e pinta brincadeira de roda. É um artista, olha, a gente lembra até na infância da gente que foi criança também, e gostava dessas brincadeiras, que hoje não se vê mais essas brincadeiras, né? No tempo, a gente, 20, 30 anos atrás, era gostoso, né? Hoje, por causa dessa violência, nem existe mais, a molecada nem brinca mais. Mas ele era um menino, assim, fora de série. E essa obra dele que ele pintou, Guerra e Paz, o Brasil, o Brasil, ele levou o nome do Brasil para fora. O Brasil ficou conhecido, se tornou um dos maiores pintores modernistas. Ele levou o nome do Brasil com esse quadro, Guerra e Paz, lindo, lindo. E também ele pintou também um quadro, o Café. Ele homenageou essa cultura, esse café nosso, o café brasileiro, que é o ouro do Brasil. O café era o ouro. Então ele deixou, olha que pintor, ele é para mim um gênio. Ele levou o nosso café lá em cima, que o Brasil era o país mais rico, né, do continente do café. O café era o ouro do Brasil. Quantos milionários, né, esses fazendeiros de São Paulo, naquelas famílias paulistas. Então ele levou o café, nosso café, o ouro, nosso ouro. Daí ele conheceu todos esses lugares, né, mas ele deixou várias obras no museu aqui do Museu de Arte de São Paulo. Nossa, então imensidão de quadro, né? Nascido em Brodowski, nasceu na cidade de Brodowski. E inclusive Brodowski aqui está na biografia dele, está com W. Brodowski, não sei se é por causa de algum fundador, descendente de polonês, Brodowski com K, sabe? Mas deve ser Brodowski tem um W e depois tem um K. Deve ser algum fundador da cidade polonês. Agora, aportuguesado já é Brodowski, né? Brodowski já é mais aportuguesado o nome. Essa cidade, ele deixou pinturas também nessa cidade, essa cidade de Brodowski, a igreja toda pintada. Portinari era uma pessoa muito católica, né? A gente vê que os quadros dele, tem São Francisco, né? Segurando assim um pássaro, lindo, lindo, lindo esse quadro lindo, os meninos, né? Você vê os meninos brincando, né? Tudo para ele é criança brincando de roda. Nossa, é uma infinidade de quadros que ele tem. Não tem, olha, você olha os quadros dele, é tudo, parece que ele puxa a infância dele, ele já tem isso na cabeça, puxando a infância de menino, menino brincando com bibioquê, jogando peão, menina brincando de roda. É o que eu falei agora, essas brincadeiras, né? Que lindo que tinha, né? Hoje quase não existe mais. Essas crianças não vê mais, né? Por causa dessa violência, né? Então não tem, a gente lembra do tempo da infância da gente, que era assim também, a gente gostava dessas brincadeiras. Então o Portinari é o nome que ficou na história. Você vê que ele também sofre uma influência, bem no final da sua obra, uma influência assim surrealista também, sabe? E daí tem também, ele sofre uma influência dos muralistas, os muralistas mexicanos.
Siqueiros ali, ele é apaixonado por aqueles muralistas, então ele sofre uma influência ali na pintura dele. E ele morre, né, ele falece em 6 de fevereiro, em complicações da própria tinta que ele pintava. Certas tintas, né, tinham alguns componentes químicos, aquelas tintas foi matando ele aos poucos. Mas ele deixou um legado grande, Portinari, deixou umas grandes pinturas. Nossa, ele pintou o povo, o povo brasileiro, a questão social do Brasil. E tem uma obra dele também, Retirantes. Retirantes é um quadro dele. Ele faz retrata o Nordeste. É uma mulher, uma figura, uma mulher segurando uma criança, uma mulher assim, gestante, grávida, e aquelas crianças pobres, já são pela seca, parecendo as costelas. Uma obra magnífica essa obra, o Retirantes, que é uma obra que eu acho lindo. Ele retrata o Nordeste. Ele retrata a seca do Nordeste. E você vê, é uma questão social do Brasil, né? Então ele traz essas coisas para nós, né, brasileiros, todas essas pessoas que ele pinta, esses mestiços, o camponês mexendo com o café, os homens das pernas bem grandes, né, grossa, né, descalço, o fundo, as pilhas de café. Você vê que ele retrata o nosso país. Portinari para mim é um documentarista brasileiro, grande pintor. Então ele amou nossa praça. Esse pintor, ele deixou, antigamente tinha uns fascículos, né? Não sei se alguém lembra que tem mais da idade de 60 anos, essa molecada mais jovem nunca chegou a conhecer, mas a gente comprava esses fascículos, Gênios da Pintura. A própria Bloom Cultural vendia, e eu comprava tudo esses fascículos. Eu gosto de pintar também, comprava e lia, cheguei a encadernar esses fascículos de Gênios da Pintura. É coisa linda. Então eu começava ali desde há 5.000 anos a arte, e vinha todos os pintores brasileiros, os pintores estrangeiros, Rembrandt, Leonardo da Vinci, esses grandes artistas, Rafael. Então ali aparece também Gênios da Pintura. Aí está o nosso grande pintor do modernista, esse Portinari, grande artista, está o Di Cavalcanti, Guinar, todos esses artistas do modernismo deixaram o nosso Brasil, enriqueceu o nosso país. Então a biografia dele é grande, sabe, quando ele morreu, do Portinari, muito grande. Quando ele morreu, o Brasil ficou triste, que ele levou o nome do Brasil. Esse artista, esse pintor, ele soube levar as coisas do nosso Brasil, do nosso país, né? É uma pintura famosa lá na ONU, essa pintura Guerra e Paz. E também essa obra também, né, do café, que ele mostra o café. Você vê, o Brasil é conhecido, né, mundialmente pelo café, né? Todo que é país do mundo, o nosso café está ali, né? Então a gente tem uma grande admiração por esse pintor, né? Cândido Portinari, filho de imigrantes italianos, mas deixou muitas obras, né, no Museu de Arte de São Paulo, em coleções também em países estrangeiros, né? Ele foi um grande artista, representou a sua infância, a sua infância de meninice, né? Então ele trazia na tela e retratava o povo, a questão social do Brasil. Tem tantas obras que ele pintou aqui, se eu for falar aqui, eu vou ficar aqui, acho que vocês vão ter que me aturar. Então não dá para me falar tudo, mas eu me despeço de vocês. Meu muito obrigado.